Graças e paz ao seu coração, meu irmão, minha irmã, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Hoje, mais uma vez, vamos dar sequência aos estudos na carta de Filipenses e hoje nós chegamos na terceira lição, que se intitula Alegria com quem vivemos. Esse texto é o de Filipenses, capítulo 1, que vai do 27 até o capítulo 2, versículo 30. Esse trecho em que nós citamos, 1:27 a 2:30, Paulo está muito preocupado com relacionamentos humanos na comunidade. Ele diz que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Filipenses 1:27. Que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Capítulo 2, versículo 2. Não há dúvida aqui que a nossa alegria depende muito dos nossos relacionamentos com o povo com o qual nós desenvolvemos a nossa vida. E principalmente a gente sentiu isso nesses tempos de pandemia, quando nós não pudemos nos encontrar e sofremos aí com isolamento social. Então, os nossos relacionamentos, já que o tema é alegria com que vivemos, precisa ser valorizado. O termo comunhão, o termo confraternização, o termo união, comum, unidade, comunidade, precisa ser vivido na nossa família da fé. Provavelmente o maior problema nas igrejas hoje em dia são as divisões, as panelinhas, os atritos que existem entre irmãos, que na sua maioria são coisas pequenas, tratáveis, mas por causa da dureza do coração de muitas pessoas, essas coisas não acontecem, não acontece o perdão, não acontece a comunhão. Então, que na sua igreja, os membros sintam a verdadeira unidade do Espírito. É isso que Paulo está falando, ele está falando aos filipenses. Não façais nada por partidarismo ou por vanglória, fazei tudo sem murmuração nem contendas. E isso é um grande desafio para a nossa vida, meus irmãos. Não podemos nos regozijar no Senhor se não estamos falando com algum irmão na igreja. Isso não existe. O cristianismo não permite-nos a gente querer viver de forma saudável, sendo que a gente não está em comunhão com todos os irmãos. Sem dúvida, a maior necessidade da igreja é viver acima de tudo por modo digno do Evangelho. Pense nisso, pense nessa introdução. Então, para viver com alegria, Paulo vai falar de algumas coisas que ele passou nessa igreja. Em primeiro lugar, as tensões que Paulo notou. Filipenses 1:27, de 2 a 4. Em primeiro lugar, 1:27 e 30, vai dizer da oposição de fora, externa. Que em nada estáis intimidados pelos adversários. Paulo, perseguidor dos crentes, que se tornou mais e o maior perseguido de todos, assim como as igrejas fundadas por ele, também foram perseguidas. Como essa igreja em Filipos teve de enfrentar a oposição do inimigo. Paulo vai mostrar aqui, estava lembrando-os, que para enfrentar o inimigo lá fora, os membros precisam ficar bem unidos, coesos, num só pensamento, num só amor, num só princípio. E ele vai dizer, eles precisam estar firmes num só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Segundo ponto, segundo lugar, é interessante nós trabalharmos a ideia da carnalidade de dentro. Paulo olhou para fora, para os limites do templo, e viu que existia muitas tensões. Agora Paulo vai olhar para dentro da igreja e vai dizer, existe carnalidade. Vocês não estão sendo espirituais. Vocês estão agindo por impulso. Nós temos que agir de acordo com a palavra de Deus. E não simplesmente agir pelos nossos impulsos. Os nossos impulsos vão nos levar a brigas, a discórdias, a desunião. Por isso que ele, no versículo 3 do capítulo 2, ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória. É muito triste ver as panelinhas que existem em tantas igrejas por aí.
Tem gente que quer ser dono de igreja, famílias que querem determinar se o pastor fica ou se o pastor não fica, famílias que querem eleger somente aquele presbítero, somente aquele diácono. Nós conhecemos muito isso. E o maior exemplo disso é a igreja de Corinto. Paulo diz lá, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, 1 Coríntios 3, 3 e 4, já vai mostrar que está existindo uma concorrência. E essa concorrência é maligna, essa concorrência não é para o bem. Há ainda muitos diótrefes nas nossas igrejas, né? Então, diante disso, eu pergunto, qual a atitude afeta a harmonia dentro do corpo de Cristo? Eu quero falar de duas principalmente. A primeira está no versículo 1 do capítulo 2. Qual é a solução para essa atitude? Alguma exortação em Cristo. Estar em Cristo é estar em comunhão com o meu colega, com o meu irmão, com aquele que caminha comigo. Segundo lugar, alguma consolação de amor. Olha o que Paulo escreve. O amor de Deus derramado em nosso coração nos une uns aos outros. Coisa maravilhosa. Terceiro lugar, alguma comunhão do Espírito. O um só Espírito que estudamos em Efésios, lá na lição 6, ele mostra exatamente essa realidade, que é a realidade do Espírito, e o Espírito não traz briga, divisão. O Espírito traz união. E quarto lugar desse primeiro ponto aqui, qual é a solução? Entranhados afetos de misericórdia. Lá no íntimo do meu ser, se há afetos de misericórdia, então eu vou me esforçar para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha que interessante, 4 posições. Alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito e entranhados afetos de misericórdia. Muito bem, se para esse problema de falta de união eu tenho essas soluções, quais seriam os resultados? Filipenses 2:2. Paulo vai nos dizer aqui que a sua alegria vai estar completa por causa de 4 fatores. Vão pensar a mesma coisa como igreja, vão ter o mesmo amor, vão ficar unidos de alma e vão ter o mesmo sentimento, aquele que houve em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, meus irmãos, atente para essa lição, que o meio, alguns sociólogos dizem que o meio muda a pessoa humana, né? O meio em que ela vive muda o que ela é. Na verdade, na igreja nós temos a oportunidade de ver isso de forma muito latente, muito clara, melhor dizendo, de uma forma muito clara. E por quê? Porque nós temos alegria com quem nós relacionamos. Nós experimentamos o amor, né? Sabemos que existe oposição de fora, sabemos que existe carnalidade de dentro. Então, qual vai ser a nossa atitude? Exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito e entranhados afetos e misericórdia. Se nós tivermos essas atitudes, com certeza nós vamos transformar a nossa vida pessoal, nossa vida comunitária, dos irmãos na fé e tudo mais. Por isso ele passa os resultados disso. Nós vamos pensar da mesma maneira, nós vamos ter o mesmo amor, nós vamos ficar unidos de alma, vamos ter o mesmo sentimento, aquele que houve em Jesus Cristo. O que nós podemos mais esperar? Se tivermos isso, seremos uma igreja unida, uma igreja feliz, uma igreja acolhedora, missionária, uma igreja que sabe por que ela existe. Ela existe para ser o referencial missiológico de Deus na terra. Ela existe para ser alguém que vai mostrar o amor de Deus para o mundo. E eu e você somos convidados para que essa igreja viva em alegria, em comunhão do Espírito, né? Pensemos as mesmas coisas, tenhamos o mesmo amor, vamos ficar unidos de alma, vamos ter o mesmo sentimento. Se assim nós fizermos, assim Deus nos abençoará. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse domingo, pela manhã radiante que o Senhor nos traz,
apesar desse calor quase que insuportável que estamos passando, o teu Espírito traz refrigério à nossa alma. Obrigado, Pai, por que o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado, e nesse domingo que é o dia do Senhor, nós queremos levar os nossos pensamentos ao Senhor e te agradecer porque o Senhor mostra que nós podemos, Pai, ter tensões do lado de fora da igreja, na sociedade. Às vezes nós temos problemas dentro da igreja, problemas carnais, mas onde Paulo já nos deu a solução. Exortação em Cristo, consolação de amor, consolação do Espírito e os entranhados afetos e misericórdias. Se é assim que a gente vive, a gente vai ter uma vida feliz. Por isso, Pai, ajuda-nos como igreja a pensar a mesma coisa, a ter o mesmo amor, a mesma união de alma e ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Dá-nos, Pai, essa alegria. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, te guarde, te proteja e te faça ter um domingo abençoado na presença dele e dos seus familiares. Grande beijo.